Nós estamos agora no livro Céu e Inferno, a segunda parte, o capítulo 2, né? Na minha edição aqui moderna, é a página 206, fala dos espíritos felizes, e a gente está no Anthony Cousteau. Já achei, João, obrigada. Achou? Todo mundo achou, gente? Todo mundo achou? Então tá, então vamos lá. Vejam aí como Allan Kardec ele era um amor de pessoa. Se ele era muito sábio, também ele tinha um coração muito doce. Membro da Sociedade Espírita de Paris. Anthony Cousteau. Sepultado em 12 de setembro de 1863 no cemitério Montmartre, em vala comum. Em vala comum. Aí por que Kardec quis destacar que ele não teve, né, uma pompa no seu enterro, né? Não, foi para a vala comum. Era um homem membro da Sociedade Espírita de Paris. Então estava ali junto com Kardec. Era um homem de coração, que o espiritismo reconduzia a Deus. Então ele era alguém de bom coração, né? Tinha compaixão das dores alheias, tinha bons sentimentos de amor. E o espiritismo o auxiliava ainda mais na ascensão para Deus. Sua fé no futuro era uma fé completa, era uma fé sincera e uma fé profunda. Simples calceteiro. Aí nota aqui da editora, da FEB. Trabalhador que calça ruas e calça outros caminhos com pedras ou paralelepípedos, ou que reveste calçadas com as chamadas pedras portuguesas. Percebe como era Allan Kardec? Um homem humilde, um homem de muito bom coração, por tudo que a gente viu aqui dessas comunicações, né? Ele ia lá com as pessoas simples, fazia reuniões familiares, tratava as pessoas com imenso carinho, com imensa cortesia. As pessoas percebiam a grandiosidade dele, não só na sabedoria, mas também na sabedoria, mas pela humildade, pela gentileza, pela cortesia que ele era. Um membro da Sociedade Espírita de Paris que calçava pedras, quando ainda tem muitas instituições aí nas quais, não, como assim? Não, esse aí, não. Então, às vezes, as pessoas da Sociedade Espírita de Paris eram pessoas evoluídas, sim, pessoas com destaque no contexto social, né? Como foi o caso dos dois primeiros comunicantes, né? Lembram? O espírito Sanson e o espírito de Joubart, que foi diretor da área industrial da França, do Museu da Indústria em Bruxelas. Tá. Mas ele também aceitava aquelas pessoas que eram ali, calçava a rua, que trabalhava no cais. Chegavam pessoas simples, faziam pedidos para Allan Kardec e ele atendia com imenso amor. Era um grande coração. De onde veio Allan Kardec? Já imaginaram? Porque todo mundo chama ele de mestre. Todos esses que eram amigos, queridos, próximos dele, meu mestre, eu te amo. E eu quero provar que eu te amo. Lembram? Espíritos falando assim dele. Eu queria ter morrido antes, disse aquele médico. Eu queria ter morrido antes e você não teria passado por essa doença. Eu teria te protegido. E eu estou aqui para te proteger. Eu e muitos outros. Tem muito espírito evoluído aqui em torno de ti, mas muitos espíritos evoluídos. Mas eu também quero dar o meu contributo a ti, mestre querido, né? Doutor Dumer. Doutor Dumer era um homem evoluidíssimo, alguém que trabalhava ali junto com Jesus, praticando a caridade na França, né?
no sul da França com muita dedicação. Olha, eu vou atender primeiro os pobres, depois eu atendo os ricos. Vai lá, se aqueles outros médicos não quiserem atender você, que você tem dinheiro, aí você volta aqui. Mas, por enquanto, eu vou atender os pobres. Ele era o cura das da medicina. E ele desencarna e ele diz assim, puxa, se eu tivesse morrido 2 dias atrás, Allan Kardec, meu mestre, meu amigo, meu irmão, tu não teria passado por essa doença aí. E quase tu desencarnou. Aí, membro da Sociedade Espírita de Paris. Alguém que coloca pedra na calçada. Praticava a caridade por pensamentos, por palavras e obras. E a gente sabe, né? O pobre que divide o seu pão é muito mais meritório do que o rico que dá aquilo que sobra, que dá do que lhe sobra. E ele, simples calceteiro, membro da Sociedade Espírita de Paris, dividia o pouco que tinha, consoante os parcos recursos de que dispunha, pois sempre achava meio de assistir os que tinham menos do que ele. Né? Sempre achava. É bonito demais de ver. As pessoas simples, né? Uma dificuldade financeira, vivendo com salário mínimo, mas eles estão ali, reparte aquela coisa. Alguém está numa situação pior, divide aquela. Se a sociedade. E Kardec era amigo desses, né? Se a Sociedade de Paris não lhe adquiriu uma sepultura particular, então vamos ver aí, ó. Porque lá anteriormente já falou, olha, foi enterrado na vala comum, ali, com outros corpos ali. Mas a Sociedade Espírita Parisiense desejou adquirir para ele uma sepultura particular. Mas ele não quis. Se a Sociedade de Paris não lhe adquiriu uma sepultura particular, foi porque a ele pareceu dever antes empregar mais utilmente o dinheiro em benefício dos vivos do que em vãs satisfações do amor próprio. Quer dizer, Kardec chegou para ele, olha, a gente vai adquirir a sociedade aqui, Antônio Cousteau, meu amigo, meu irmão, uma sepultura para você, tá? Não vou aceitar, não. Aí Kardec insiste, não vou aceitar. Não, aí Kardec insiste, lá outros membros insistem, não vou aceitar. Não, de jeito nenhum. Pega esse dinheiro e vai beneficiar os vivos. Vai beneficiar quem morreu. Além do que, os espíritas sabemos melhor que ninguém que a vala comum é tanto quanto os mais suntuosos mausoléus uma porta aberta para o céu. Né? Me lembra Sócrates. Sócrates, onde quer que a gente te enterre? Naquela época, né? Pô, joga um corpo em qualquer lugar, eu já não estou nele. O senhor Canu, secretário da sociedade, outrora profundo materialista, pronunciou sobre o túmulo a seguinte alocução. Então, o próprio secretário da Sociedade Espírita de Paris, que antes era um profundo materialista, ele vai fazer uma alocução. Quer dizer, então, era alguém que estava envolvido sentimentalmente com um profundo sentimento de amizade pelo Antony Cousteau calceteiro. Né? Então, ele vai. Caro irmão Cousteau, imagina, eles deviam todos estar muito emocionados aqui. Deviam ler alguns, irem às lágrimas. Há apenas alguns anos, muitos de nós, e confesso que eu era o primeiro, não teríamos visto ante esta cova aberta senão o fim das misérias humanas. E quase todos, ou todos esses espíritos felizes aqui, que nós lemos, e a gente já está chegando no final, passaram por doenças gravíssimas, né? Não importando se eram já muito evoluídos ou não, se praticavam bem ou não. Lembra do médico russo? Meu Deus, se você fez tanto bem, por que você morreu com essa doença tão grave? Ah, foi porque Deus quis me elevar ainda mais como espírito. E para mostrar a diferença entre o fim da vida com doenças graves e a beleza no plano espiritual.
Então, ele está dizendo, o secretário da sociedade, que era um materialista, né? E, pelo que ele diz, eram muitos outros, muitos de nós, mas eu era o primeiro. Nessa cova, olha, foi bom, acabou as misérias dele. E depois da morte, o nada, o terrível nada, isto é, nada de alma, não tem alma para merecer alguma coisa ou para expiar erros e, consequentemente, também não existe Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Ele era materialista, né? Porque ele está falando. Há alguns anos, muitos de nós, eu era o mais materialista de todos, raciocinava dessa forma. Hoje, graças à nossa divina doutrina, aqui vemos o fim das provas. Graças ao Espiritismo, foi só o fim das provas. E para vós, caro irmão, cujos despojos mortais restituímos à terra, para vós o triunfo dos vossos trabalhos, dos vossos labores, e o começo da merecida recompensa pela vossa coragem, pela vossa resignação diante das dificuldades, pela vossa caridade, numa palavra, pelas vossas virtudes. E, acima de tudo, vemos a glorificação, portanto, de um Deus sábio, todo-poderoso, justo e bom. Levai, pois, caro irmão, nossas ações de graças, de agradecimentos, né, de louvor aos pés do Eterno, que se dignou dissipar à nossa volta as trevas do erro e as trevas da incredulidade. Porque ainda há pouco tempo atrás, nestas circunstâncias, nós vos teríamos dito, com a fronte abatida e o coração desalentado, teríamos dito adeus, amigo, para sempre. Hoje, vos dizemos com a fronte erguida, radiante de esperança, é o falecimento de uma pessoa querida, né? E o senhor Canu está muito emocionado, não de tristeza, mas de felicidade, de esperança. Com o coração cheio de coragem e amor. Caro irmão, até mais ver, orai por nós. Aí nota de Allan Kardec. Para mais detalhes e outros discursos, veja-se a Revista Espírita de outubro de 1863. A gente vai ter que ler essa Revista Espírita algum dia, a gente vai ter que começar a estudar essa Revista Espírita, porque elas vão complementar essas obras e trazer o dia a dia da vida deles, né? O dia a dia da vida de Kardec. Quer dizer, não foi só o senhor Cousteau que falou, mas Kardec, no livro Céu e Inferno, só botou ele. Mas tem outros discursos. Está onde? Na Revista Espírita. Um dos médiuns da sociedade obteve ali mesmo, sobre a sepultura, ainda entreaberta, a seguinte comunicação, ouvida por todos os presentes, inclusive os coveiros, de cabeça descoberta e com profunda emoção. Então, imaginem a cena, eles estão ali chorando. É a Sociedade Espírita de Paris, aqueles espíritos responsáveis para iniciar a doutrina consoladora, né, no mundo. Então, eles são muito amorosos. Eles são homens sábios, eles são homens assim, cortês uns com os outros. E eles estão ali chorando, né? E pela Revista Espírita, que eu me lembro, eu li essa de outubro de 66, aí, de 63, esse médium pulou na cova. Aí ele vai trazer aquela comunicação, então, de psicofonia, né? E os coveiros ali, que talvez não, alguns não, ou todos não fossem espíritas, descobrem a cabeça e estão profundamente emocionados junto com os demais membros da Sociedade Espírita de Paris. Era realmente um espetáculo novo e surpreendente esse
de ouvir palavras de um morto recolhida no seio do próprio túmulo. Aí o Anthony Cousteau está dando a comunicação pelo médium. Obrigado, meus amigos. Obrigado. Imagina a cena, né? E todos muito emocionados. Minha sepultura ainda não está fechada e, no entanto, mais um segundo e a terra vai cobrir meus despojos. Mas vós o sabeis, sob esta poeira, minha alma não será enterrada. Minha alma vai planar no espaço para subir a Deus. Assim como é consolador poder dizer ainda, apesar do invólucro partido. É muito consolador. É muito doce dizer, não estou morto. Eu vivo a verdadeira vida. Eu vivo a vida eterna. O enterro do pobre não tem grandes cortejos. Quer dizer, quem estão ali? Os membros da Sociedade Espírita de Paris, que puderam ir. Né? Não é como alguém famoso que morreu, que vão lá 500 pessoas, 300 pessoas. O enterro do pobre não tem grandes cortejos. E além, e até bom, né? Se a gente estiver um pouco atrapalhado, vinculado alguma coisa ao corpo, melhor mesmo que não vá ninguém, né? Ainda mais se for com pensamento triste, vai piorar nosso processo, vai dificultar o processo de desencarne nosso. Orgulhosas manifestações não correm sobre o seu túmulo. Ninguém está fazendo aqui aqueles discursos, aquela coisa. E, contudo, amigos, crede-me, amigos, imensa multidão aqui não falta. E os espíritos bons seguiram conosco e com essas mulheres piedosas o corpo que aí jaz, o corpo que aí, não aqui, aí jaz estendido. Quer dizer, aqueles espíritos elevados lá da Sociedade Espírita Parisiense, que se comunicavam ali com todos eles, né? De Jesus, Santo Agostinho, Paulo, Sócrates, Fenelon. Esses espíritos estão aqui. Tem uma multidão de espíritos aqui que vieram com essas mulheres. Deve ser a esposa, a filha, né? Uma irmã. Pelo menos todos acreditais e amais o bom Deus. Certo que não. Não morremos só porque o nosso corpo se aniquila, esposa amada. Então, olha, ele está super bem já separado do corpo. O corpo está num lugar, ele está no outro. Ele está captando o pensamento da esposa dele. E a esposa está ouvindo a comunicação dada pelo médium. Então, ele captou o pensamento da esposa. Não, minha esposa amada, nós não morremos quando o corpo se aniquila. E doravante, de agora em diante, eu estarei sempre ao teu lado para te consolar e te ajudar a suportar a prova. A vida será rude para ti. Ora, está sozinha, né? Imagina a mulher sozinha, né? Viveu ali com o esposo bastante tempo e agora tem que caminhar solitária. Isso desequilibra a pessoa. Se ela não tem uma fé robusta, alguém para amparar, né? Espíritos para auxiliar, a coisa fica difícil. Aí diz, a vida será rude para ti, mas com a ideia, mas bastando para você, a ideia da eternidade, a ideia do amor de Deus, planificando Deus, né? E essa ideia de que somos eternos, planificando o teu coração, como te serão leves os sofrimentos. Né? Crê na vida futura, como diz o Evangelho, passa por cima de grandes dificuldades como se fossem coisas simples.
como se fossem sofrimentos leves. Então, crê em Deus, Ele te ama, e você é um espírito eterno. E a vida que você vai levar vai abrandar essa dor. Parentes que amparais, minha bem-amada companheira, amai-a, respeitai-a, sede para ela irmãos e irmãs. Então está pedindo ali, né, para os parentes, os filhos, para ajudarem a companheira dele. Não vos esqueçais de que na terra todos vós deveis assistência, se quiserdes entrar na morada do Senhor. Né? Então a gente tem que se amparar, tem que auxiliar um ao outro. Quem são as pessoas que vêm pedir na nossa casa? A gente dá alguma coisa, a gente sabe o nome, sabe onde mora. Aí pergunta, você tem ovo lá? Você tem arroz? Tenho. O que você está precisando? Estou precisando de um cobertor. Não é diferente, não. Não vamos nós decidir o que a pessoa precisa. Ela tem que dizer o que ela quer. Porque ele pode ter recebido aqui, ali, lá, uma outra coisa. E vós, espíritas, aí atendeu a família, se dirigiu para a família, agora está dizendo, irmãos amigos, obrigado por terdes vindo dizer-me adeus até esta morada de pó e lama. Quer dizer, vocês vieram até aqui o meu enterro para me dizer adeus. Mas sabeis perfeitamente que minha alma vive para a imortalidade e que irá algumas vezes vos pedir preces que não me serão recusadas, para me ajudar a marchar nesta via magnífica que me abristes durante a vida. Né? Então, percebe? Kardec, lá no começo, diz que, ora, ele era um homem de bom coração, que o Espiritismo reconduziu a Deus. Então, Kardec foi trazer esse calçateiro para dentro do Espiritismo. Né? E ele mesmo reconhece, né? Vocês, com o Espiritismo aqui, Allan Kardec abriu uma marcha numa via magnífica durante a minha própria vida. Sem o conhecimento do Espiritismo, eu não ia marchar, ia seguir um rumo, rumos libertadores da Joana de Anjos, ia seguir um rumo ruim. Né? Mas vocês, com o Espiritismo, abriram um rumo de ascensão para Deus. Adeus a todos que aqui estáis. Poderemos nos rever em outro lugar. E não aqui no cemitério, neste túmulo. As almas me chamam a conferenciar. Então, ele já vai participar ali de uma conferência. E, naturalmente, para um trabalho com uma utilidade de servir. Orai pelos que sofrem até mais ver. Então, já vai começar a trabalhar. Desencarnou muito bem, né? Desencarnou muito bem o senhor Anthony Cousteau, calceteiro. Melhor até que alguns espíritos felizes que tiveram que ficar parados por algum tempo, não conseguiam se comunicar. Ele não. Já deu uma comunicação imediata ali no túmulo mesmo. 3 dias mais tarde, evocado num grupo particular, pouca gente, ali, não sei, na casa de algum deles, na casa talvez de Kardec, o espírito Cousteau ditou a seguinte comunicação por outro médium. O outro médium. A morte é a vida. Não faço mais que repetir isso, já disseram. Mas para vós não há outra expressão senão essa. Qual? Depois que vocês morrerem é que vocês vão começar a viver verdadeiramente. Uma energia perispiritual magnífica, elevada, luminosa, numa região resplandecente de beleza. Então, olha, eu estou repetindo isso que já disseram. Eu estou na vida verdadeira, vocês estão mortos aí. Eu estou repetindo, mas é que não tem outra expressão, a despeito do que afirmaram os materialistas
os que preferem ficar cegos. Ó, meus irmãos, que belo espetáculo sobre a terra o de ver tremular os estandartes do Espiritismo. Ciência profunda é o Espiritismo. Ciência imensa, da qual apenas soletrais as primeiras palavras. Quantas claridades ela, a doutrina espírita, o Espiritismo, não traz aos homens de boa vontade. Aos que romperam as terríveis cadeias do orgulho para proclamar bem alto a sua crença em Deus. Orai, homens, rendei graças por tantos benefícios. Lembra, tem uma questão do Livro dos Espíritos que diz que só o conhecimento relativo ao Espiritismo, mas a gente põe uma colocação nossa. Isso comporta grau. Quanto nós conhecemos do Espiritismo, isso comporta grau. Mas só o conhecimento do Espiritismo nos permite uma passagem para a vida espiritual com significativa tranquilidade. Não vai ter muito sofrimento, não vai ter muito apego ao corpo físico, porque só o conhecimento do Espiritismo já nos dá um desprendimento entre o corpo espiritual e o corpo físico. Mas lá também tem mais, né, nessa questão do Livro dos Espíritos. Diz, mas a prática do bem, a prática da solidariedade tem efeito ainda melhor. Ora, une duas coisas. Pobre humanidade, se te fora dado compreender, mas não. Quer dizer, eles estão falando aqui, e como que eles, vocês não estão acreditando. Eu estou falando aqui, vocês não estão me ouvindo. Né? Aí a gente pega o livro Nosso Lar, que é de uma região dos espíritos que faliram, mas tem trabalho. Então, eles são felizes. Só a gente indo para lá e observando o céu, o sol de outras cores, o céu de outras cores, que as orações feitas por toda aquela colônia faz cair flores que nos trazem saúde, que o pensamento daqueles ministros e do governador reunidos forma um coração azul, cintilante no céu com estrias douradas. Se a gente vê uma coisa dessa, aí tem que fechar o olho e estudar o livro Nosso Lar para tentar antever. Aí ele escreve aqui: se te fora dado compreender a humanidade, a gente está falando, mas vocês não estão ouvindo. Eu estou na vida, vocês não. Mas não, que o tempo não é chegado ainda, no qual a misericórdia do Senhor deve estender-se sobre todos os homens, a fim de lhe reconhecerem as vontades, os homens reconhecerem a vontade de Deus, e a elas se submeterem. Né? Imagina, num mundo regenerado, no qual todos creem em Deus, no qual todos são humildes, que não há guerras, que não há atritos, que só se busca praticar o bem. A Terra vai chegar. Essa é a finalidade do Espiritismo. Mas já há outros lugares assim. É por teus raios luminosos, ciência bendita. Ele está fazendo, né, uma apologia de amor pelo Espiritismo. Que eles, os homens, lá chegarão e lá compreenderão. Nesse estado de amor, de todos querem em Deus, de todos se submeterem à vontade divina. Ao teu calor benéfico, doutrina espírita, aquecerão os corações, tonificando os corações, adquirindo um tônico que não possuem no fogo divino, que é capaz de consolar, portador de consolações, portador de fé, de fluidos espirituais,
Aí vem o ministro, naquela reunião que nós estamos, estende a mão e lança luz, uma energia luminosa sobre todos nós, que nos traz paz, consolo, tranquilidade. Já lemos isso. Aos teus raios vivificantes. Quer dizer, raios que trazem vida. Uma energia, como diz Jesus, Jesus diz, eu sou a vida. Mas será que você está entendendo mesmo que ele está falando algo literal? Porque eu sou meio desanimado. Mas quando eu me aproximo de um espírito superior, eu me encho. Eu fico cheio de ânimo. São raios vivificantes. O mestre e o operário. Uma pessoa simples e alguém evoluído. Alguém como ele, que era calceteiro, e alguém como Allan Kardec. Virão confundir-se, identificar-se, compenetrados dessa caridade fraterna preconizada pelo divino Messias. Por Jesus, né? Ó, meus irmãos, pensai na felicidade imensa que possuís como os primeiros iniciados na obra de regeneração do mundo, porque essa é a finalidade da doutrina espírita. E vocês são os primeiros que vieram trazer o espiritismo para o mundo e tem a finalidade de regenerar a mente e os sentimentos de todos os homens. Honra, honra, honra vos seja feita, amigos. Prosseguir, e um dia, como eu, vendo a pátria dos espíritos, exclamareis também: a morte é vida. Ou antes, a morte é um sonho, né? Espécie de pesadelo que dura o espaço de um minuto, quando é a separação do corpo e do espírito, e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam, contentes por nos abraçarem. Tão grande foi a minha alegria. Eu morri, mas eu não estou conseguindo atingir vocês aqui. Mas a minha alegria foi tão grande que eu não podia compreender que Deus me destinasse tantas graças em troca do pouco que fiz. Parecia-me sonhar. E como outrora me acontecia sonhar que estava morto, temi por instantes ser obrigado a voltar ao infeliz corpo. Quer dizer, ele passou pela perturbação ali de separação do corpo e do espírito por uma questão de minutos e entrou num lugar magnífico com espíritos superiores que ele não estava acreditando. Que ele pensou assim, meu Deus, eu estou sonhando. É muita felicidade, eu não mereço tudo isso. Eu estou sonhando, daqui a pouco eu vou voltar para o corpo, isso aqui não existe, não. Né? Ele temeu perder aquilo, mas não tardou que me desse conta da realidade e de render graças a Deus. Eu bem dizia o mestre, todos eles chamam Kardec de mestre, né? Letra minúscula, não é Jesus, que tão bem soube incutir-me os deveres de homem que crê na vida futura. Kardec era professor e ele soube tocar o coração do homem calçateiro, reconduzi-lo a Deus, né? Ele já era um bom coração, mas Kardec incutiu nele os deveres, fê-lo crer na vida futura. E ele, como todos esses outros dos médicos, né, dos industriais, chamando Kardec de mestre, ele também diz, né? E eu quero ver o mestre e o operário confundidos aqui. Todos eles um imenso amor por Allan Kardec. Sim, eu bem dizia e lhe agradecia. Mesmo lá, quando estava no período encarnado, depois que conheceu o espiritismo, depois que
Kardec, né, levou a crer na vida futura, de mostrar os deveres, mesmo simples, já que ele botava pedras na calçada. Encarnado, bem dizia Allan Kardec, pois o livro dos Espíritos despertar em minha alma os impulsos de amor ao Criador. Aí chamava, como todos os outros, Kardec de mestre. Uma imensa posição de amor e de honra diante de Allan Kardec. Né? O outro lá, comunicante, falou assim, eu te amo, meu mestre, quero provar, mas tem tanto espírito evoluído aqui, eu tomei o lugar de Santo Agostinho. E o meu guia, ele já se mostrou tão elevado, tão sábio e tão amoroso que ele pede para eu diminuir os meus impulsos de manifestação, né? Para eu deixar que os outros falem, mas eu também sou grato. Lembram disso? Obrigado, meus bons amigos. Porque é uma comunicação ali, né? No grupo particular. Porque me atraíste para junto de vós. Eu não era espírita, mas vocês, Kardec, com a sua sensibilidade, chamou o calçateiro, se tornou membro da sociedade espírita. Vocês me atraíram para junto de vós. Dizei aos nossos irmãos que estou muitas vezes com o nosso Sanson. Lembra? Sanson. E quando ele foi morrer, ele escreveu carta para Allan Kardec. Olha, é o primeiro dos espíritos felizes. É o primeiro. Membro da Sociedade Espírita Parisiense também. Ele mandou várias cartas para Kardec dizendo, olha, quando eu morrer, tu me evoca. Quando eu morrer, tu me evoca na hora, que eu quero falar como é a passagem, eu quero esclarecer a respeito de como é a morte. Né? Aí ele diz, olha, eu estou com o nosso Sanson. E tem uma comunicação dele no Evangelho. Até outro dia e coragem, porque o triunfo vos espera. Pois sois os primeiros a iniciar a obra de regeneração da Terra. Honra a vós, meus amigos. Percebe a emoção? Esse espírito está emocionadíssimo. Esse espírito não está emocionadíssimo. E eu estou com o nosso Sanson. Até outro dia. E coragem, porque o triunfo vos espera. Felizes os que houverem tomado parte do combate. Daí por diante, o Senhor Cousteau manifestou-se constantemente na Sociedade de Paris e em outras reuniões. Né? Não vai ser só Pascal que vai se comunicar. Não vai ser só Santo Agostinho, Fênelon, o Espírito de Verdade. Não, ali os amigos, a Viúva Fulon vai falar, o Dr. Dumé vai falar, o calceteiro vai falar. E vai falar constantemente, porque é o amor quem fala. Em outras reuniões, dando sempre provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos mais adiantados. Quer dizer, nessa vida ele era calceteiro, mas tem muita sabedoria. Né? Foi, naturalmente, em outras vidas, teve outras profissões. Mas é muito grato a Allan Kardec, porque Allan Kardec soube dirigi-lo para crer na vida futura. Qual é o preço disso? Qual é o preço do esforço desses homens que, recebendo uma missão divina, são os primeiros a fazer com que nós nos regeneremos? São fazer com que nós abandonemos os nossos estados mentais de padecimento, de sofrimento, né? Para nos elevarmos cada vez mais alegres, mais felizes, com fé, com bons sentimentos uns pelos outros. Quanta honra não devemos a esses homens que trabalharam para esses escritos, para essas comunicações. Porque se não é o Espiritismo, onde estaríamos? Com que grau de lucidez, de raciocínio? Né? Talvez com algum transtorno psicológico significativo. Beleza, gente? Quem faz a nossa oração, então?
Se ninguém que fizer, eu posso fazer. Beleza, Renata? Então, vamos levar os nossos pensamentos no nosso anjo da guarda, se ligando à equipe espiritual que cuida deste trabalho de estudo, pedindo que nos ligue também a Deus e a Jesus, e a gratidão de hoje nós estarmos aqui, começando, iniciando mais uma obra de André Luiz. E pedimos à espiritualidade, principalmente a Allan Kardec, o nosso mestre, o nosso guia, que também nós podemos considerar, além de Jesus, nós podemos considerar que é nosso guia e que nós estamos aqui com os livros nas mãos para nós esforçarmos no estudo, para nós esforçarmos no entendimento, para nós nos esforçarmos em colocar em prática esses ensinamentos que vai um dia fazer com que nós nos transformemos em pessoas melhores e nos livramos das mazelas que ainda carregamos. Então, Jesus, Allan Kardec, a Deus, os nossos guias, os nossos amigos espirituais, nos ajuda, Senhor, vocês sabem das nossas necessidades, das nossas dificuldades e das nossas vontades. Em um dia, sairmos daqui deste mundo melhores do que aqui chegamos. Hoje, nós, com o entendimento que nós temos, do que nós estamos fazendo aqui e para onde nós iremos conforme as nossas ações, conforme os nossos pensamentos, conforme as nossas palavras. Nos dê força, nos ajuda, que nós colocamos em prática esses ensinamentos de amor e luz. Obrigada por esse trabalho, equipe espiritual. Obrigado, que vem enchendo nossos corações de força e de fé. Fique conosco e abençoe os nossos lares. Fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigado, Renata, pela oração. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, João.